hoje em dia, ele ficou muito dissociado. Graças ao academicismo, as pessoas às vezes se aprofundam em composição ou se aprofundam em piano, por exemplo. Eu fiz questão de me aprofundar nos dois. Porque eu sempre parti do princípio que se na antiguidade eles faziam isso, se os pianistas clássicos como Mozart, Beethoven faziam isso, depois os românticos, Chopin, Liszt faziam isso, eu acho que possível ainda é fazer, porque por mais que tenha aumentado em número as composições, e tenham vários compositores vivos ainda hoje de música erudita, que pouca gente sabe disso, inclusive. Apesar disso, eu acho muito interessante fazer digamos, um círculo completo na hora que a gente vai buscar um conhecimento. Por isso, inclusive, por esse método de trabalho meu é que eu fui convidado a dar aula na Gnesin em Moscou. Que aí fiz o livro, inclusive, Sistema Científico de Interpretação, ou Hermenêutica Musical, que é um livro que vai estar, inclusive, lá para quem quiser, quem estuda música e tiver interesse, né? Porque obviamente a gente convida a todos para estarem lá, mas especialmente os que têm mais relação com a filosofia, com a história, com a música e que querem entender mais sobre esse método. Por exemplo, eu vou estar com um livro lá meu e CD também gravado na Austrália, enfim. Então é um material, assim, existe todo um estudo por trás, no qual a gente busca, através do conhecimento das outras artes, e o que aconteceu na pintura nos últimos 1000 anos, entende? Antes também, o que aconteceu na literatura, no teatro e tudo mais, isso tudo reflete na música, entende? E isso nos mostra por que a música em 1700 era de um jeito e que agora é diferente. Então isso explica muito, né? Então essa é, digamos, a função desse trabalho todo. Já que você falou de livros, você tem uma atração adicional, né, no seu repertório aí, digamos até um pouco especial. Você poderia dizer pra gente qual é? Claro, a minha esposa ela tá lançando um livro, né, que é o livro Curupira. Uma coisa muito interessante em relação ao livro Curupira é que ele é a primeira literatura em língua portuguesa que trata o mito não como um conto para crianças, mas como literatura mesmo. A gente tem muito, quando a gente fala em mitologia brasileira, a gente fala em mitos, né, Saci Pererê, mas sempre é muito direcionado para criança. Né? E normalmente são livros que têm várias imagens e pouquíssima literatura. Tem uma linha, né? Uma linha na página, uma imagem e você vira a página, outra imagem e uma linha e assim por diante. Então são coisas bem direcionadas para a criança. Ela transformou isso em literatura. Ela pegou a lenda, fez todo o estudo histórico que a gente tem, por exemplo, em grande quantidade feito pelo Câmara Cascudo, que foi um dos grandes folcloristas brasileiros, talvez o maior. E ela pegou, estudou o material dele, estudou o material histórico e tudo mais, e ela fez esse primeiro livro, né, o Curupira, que inclusive está aqui, mostro aqui para a câmera, inclusive. O Curupira a pintura é feita por um artista são-carlense, é uma pintura a lápis de cor, né, um desenho a lápis de cor, que é o Sérgio Almeida, e muito interessante que tem também um CD, que no caso eu gravei um poema sinfônico, o poema sinfônico é uma forma musical no qual a gente descreve a história. No caso aqui do livro, a gente é descrito através somente de som, sem texto, sem letra, sem cantar. Simplesmente o som vai descrevendo a história que você acabou de ler. Depois que você lê, então, obviamente, primeiro você lê, depois você ouve. Então o som descreve como se fosse uma trilha sonora daquilo tudo que você ouviu, de tudo que você leu, desculpa. Então, esse livro, além de ser, nesse sentido, um grande feito para a literatura brasileira, porque é uma espécie de resgate daquela linguagem típica do Monteiro Lobato, né, de grandes escritores do passado, ela está completamente, digamos, adaptada ao padrão de literatura de hoje. Então, as pessoas conseguem ler e se divertem muito com a literatura, ela é muito agradável. E, além disso, um dos grandes feitos desse livro é que gerou muito interesse no exterior. Inclusive, justamente por causa das minhas idas à Rússia, à Europa e tudo mais, acabou surgindo a gente levou cópias e tudo mais, mostramos e acabou surgindo convites para se fazer tradução para russo, para inglês, para francês, para italiano. Então, a coleção toda, que esse é o primeiro, o Curupira, a coleção toda depois vai ser toda, também vai sendo feita e vai sendo traduzida para essas línguas devido à demanda, assim, porque... Então é um livro de arte mesmo, porque a gente tem 3 artes envolvidas, que é a música, a pintura e a literatura em si.
Então e vai acontecer o lançamento lá, então as pessoas vão lá, elas aproveitam, compram um livro e já ganham um autógrafo, né? Já aproveitam que a escritora está lá, ele já sai autografadinho lá, quem quiser. Então é uma grande oportunidade, e uma rara oportunidade de se falar com um escritor assim tão perto também, né? Porque raramente a gente tem acesso aos artistas, né? Quando tu vai num show, as pessoas estão em cima de um palco distante, né? Então, são raros os que conseguem, às vezes, por 1000 meios diferentes, falar com o artista. Então, essa é uma dessas raras oportunidades que se tem de se falar com a escritora, saber sobre a criação ali e tudo, né? É um processo interessante, então. Realmente, como você estava dizendo, é muito raro também. É muito bom esse resgate da cultura brasileira, porque hoje em dia, tanto as crianças quanto o pessoal está muito acostumado com a cultura de outros países, por exemplo, os Estados Unidos, e esse resgate da cultura brasileira ser divulgada é muito importante, tanto para quem está aqui quanto para quem é de fora, como você mesmo disse, vários convites para poder ser traduzido esse livro para outras línguas, para que o pessoal também de outros países tenha um conhecimento da nossa cultura. Então realmente é um lançamento de um livro muito importante e vem daqui de São Carlos, né? Não tem nada melhor pra gente aqui, São Carlense, ter um lançamento de um livro e uma pessoa tão especial se apresentando aqui na nossa cidade. Então lembrando que hoje, às 20 horas, teremos a apresentação na Oficina Cultural de Arthur Cimigo. E o Tuca vai passar mais informações pra gente sobre este evento. Esse aniversário da Oficina Cultural, 24 anos, realmente ficou muito interessante com essa vinda do Arthur Cimigo. Nós vamos ter vamos sortear aqui, né, na rádio. Então nós vamos deixar um CD do Arthur Cimigo e um livro Curupira da Anitta. Nós vamos deixar as pessoas que tiverem interesse e ligarem primeiro aqui na DBC 3307-1011, vai escolher o livro e o CD, certo? E aí pega lá, né? No dia. E recebendo vai ganhar 2 convites também. Mas é importante dizer que os convites são gratuitos. Então tudo que se faz na Oficina Cultural é gratuito. É um espaço do governo do estado que a porta sempre está aberta para a cultura da cidade. Então, como eu disse, esses 24 anos para mim é um prazer imenso ter um pianista desse nível, entre os melhores do mundo, apesar dele ser modesto e falar pouco sobre isso. A gente que fica fã acaba podendo falar. E esse livro, como foi dito pelo próprio Arthur, ele tem uma representação muito importante, sendo que tem os 3 pontos da cultura, né? Tanto na parte do desenho, na parte do escrito e tocado por ele. Então, quer dizer, é um reflexo muito interessante. E nós estaremos lá, então, a partir das 20 horas com o recital e com o lançamento do livro, e aberto desde as 13 horas para que as pessoas possam estar pegando os 2 convites ou um convite para assistir o grande momento às 20 horas. Arthur, as suas considerações finais aos ouvintes da DBC? Eu agradeço o espaço, eu agradeço aos ouvintes e a DBC, claro, e convido todos a irem e que aproveitem o espaço que é a Oficina Cultural. Eu agradeço, obviamente, ao Tuca também, que sempre é um gentleman na maneira de agir com os artistas e tudo mais. Então, convido a todos e espero ver vocês lá. E, como ele disse, os primeiros que ligarem, depois retiram lá o livro e o CD, né, os 2 primeiros, né, escolhe o primeiro que ligar, escolhe qual dos 2 quer, enfim. Então é isso, muito obrigado e espero também você lá. Tuca, suas considerações finais também? Só querer ver a casa cheia, né, Oficina Cultural, tenho certeza que vai estar. E com o apoio da DBC sempre fica mais fácil. Então todos os ouvintes estão convidados a conferir esta apresentação de nível internacional e continue com a nossa programação do Jornal DBC. Jornal DBC Web.